Salve, salve, meus amigos! Boa noite a todos! Estamos aqui diretamente dos estúdios da Connect Brasil TV para o nosso Connect Sport dessa sexta-feira. É uma imensa honra e prazer estar na sua companhia na noite dessa sexta-feira. E vamos juntos, encerrando a semana com chave de ouro nessa sexta-feira, pós-carnaval. Desde já para vocês que nos acompanham, é uma imensa honra e prazer estar na sua companhia. E fique à vontade para interagir conosco. Já aproveita, curta e compartilhe o nosso programa para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, porque você não vai se arrepender de acompanhar o Connect Sport de hoje. Aqui você sabe, o papo de esporte é diferente. A gente vai trazer diversos assuntos pertinentes do mundo esportivo nessa sexta-feira para vocês que nos acompanham. A pauta está recheada. Vamos falar de pré-libertadores, o empate do Bahia no Uruguai diante da equipe do Boston River, destacando também a derrota do Corinthians no Equador diante da equipe do Barcelona de Guayaquil por 3-0. Temos o nosso giro de notícias do Esporte Bloco 1 e 2, dando ênfase também à Supercopa do Brasil Feminina. A temporada do futebol feminino começa neste final de semana do ano de 2025 e a gente vai trazer um pré-jogo aqui para vocês de como cada equipe vem para esses jogos das quartas de final da da Supercopa do Brasil Feminina, destacando também as oitavas de final da Europa League e da Conference League, já também fazendo um pré-jogo dos jogos do final de semana do futebol internacional, trazendo informações, vamos trazer curiosidades no quadro Você Sabia, informações do nosso giro de mercado, no mercado da bola, falando também dos campeonatos estaduais pelo Brasil, convocação da seleção brasileira. Ontem o técnico Dorival Júnior, na sede da CBF no Rio de Janeiro, convocou a seleção brasileira para os jogos contra a Colômbia e a Argentina, e a gente vai trazer aqui para vocês a convocação e dando ênfase também às semifinais do Campeonato Paulista e Carioca. Então fique ligado no Connect Sport que a gente tem bastante assunto para trazermos para vocês nessa sexta-feira. Então, vamos começar antes com os nossos avisos aqui, porque vamos ter novidade aqui na Connect Brasil TV já na próxima semana. Nessa semana estreou o programa Painel da Sorte com o M. Souza na terça-feira às 8 horas da noite. E na próxima terça-feira às 4 horas da tarde vem uma novidade bacana aqui na Connect Brasil TV que a gente vai mostrar para vocês agora. Na Connect Brasil TV, estreia dia 11, próxima terça-feira, às 4 horas da tarde, programa Depois dos 60, Saúde e Bem-Estar, apresentação Gustavo Lima. Então não perca essa oportunidade, ative o sininho de notificação aí no YouTube, no Facebook e nos acompanhe a programação da Connect Brasil TV, mais um grande programa que promete nesse ano de 2025 aqui na Connect Brasil TV, com a apresentação do grande Gustavo Lima. Então você nesse nicho de saúde e bem-estar, quer ficar bem informado, quer ter uma vida saudável,
Então, acompanhe esse programa depois dos 60. Se bem que esse programa não é só depois dos 60, é para todo mundo, para toda faixa etária de idade. É bom a gente ficar ligado aí, o Gustavo Lima trazendo aí grandes dicas para a gente ter uma saúde, para a gente ter uma vida ativa mais saudável e também ter um bem-estar aí no decorrer da nossa vida. Então, estreia aí dia 11/3, programa depois dos 60, às 4 horas da tarde, com o grande Gustavo Lima, aqui na Connect Brasil TV. É mais um programa que vem por aí em nossa grade de programação, até porque não vai parar por aí. Esse mês ainda vem aí o Esporte é Show com o Eduardo Araújo, de segunda a sexta-feira, aí vai ser na faixa das 6 às 7h30 da noite. Vamos destacar também outros programas que vão estrear aqui na Connect Brasil TV, ainda está em fase de negociação, e assim que for concretizado, o pessoal assinar o contrato aqui na Connect Brasil TV, a gente vai anunciando em nossa programação. Esse já é oficial. Gustavo Lima aqui é o mais novo apresentador da Connect Brasil TV, com um programa depois dos 60, que estreia na próxima terça-feira, às 4 horas da tarde. Então, convido você a ficar nos acompanhar pelo YouTube, Facebook e Twitch da Connect Brasil TV. Então, vamos começar aqui o nosso programa de hoje, trazendo informações para vocês aí da Copa Libertadores. Vamos começar destacando aí pré-Libertadores, trazendo primeiramente os resultados que tivemos nessa segunda fase prévia da Libertadores, com a vitória do Alianza Lima diante da equipe do Desportes Iquique por 2-1 em casa. O Cerro Porteño superando a equipe do Melgar por 1-0 fora de casa. Destaque para que a vitória do Alianza Lima, diante do Desportes Iquique foi fora de casa. O Melgar acabou sendo derrotado em casa para o Cerro Porteño. Vitória do Barcelona de Guayaquil, que fez a lição de casa com êxito, vencendo aí o Corinthians por 3-0. E o empate entre Boston River e Bahia por 0-0, que é o jogo que vamos falar neste momento para vocês. Ontem no Uruguai tivemos aí a partida entre Boston River e Bahia, a partida que terminou empatada por 0-0. Pode colocar o ilustre pra gente, Gustavo, dessa partida, as imagens aí que preparamos, porque a gente vai falar um pouco desse jogo. Foi um jogo onde o Bahia teve mais posse de bola, teve mais repertório ofensivo, mas não conseguiu concluir esse amplo domínio em chances reais a gol, e a partida terminou no placar de 0-0. O Boston River, por mais que estava atuando em casa, é uma equipe mais limitada do que o Bahia, apostou principalmente no sistema de defesa e explorar o contra-ataque. Por ser uma equipe mais limitada do que o Bahia, optou por não correr grandes riscos na partida. O Bahia, que não criou tantas oportunidades no primeiro tempo, por mais que teve mais posse de bola, mas senti um pouco a falta de dinâmica entre o Everton Ribeiro, entre o Jean Lucas, entre o Lúcio Rodrigues. O Ademir também foi muito acionado pelo lado de campo, mas o ferrolho da equipe do Boston River acabou dificultando a vida do Bahia. A principal chance do Bahia foi um chute de fora da área do Jean Lucas, que o goleiro Antunes da equipe uruguaia fez a defesa e não passou disso. Foi a principal chance ofensiva do Bahia no primeiro tempo, e a partida acabou empatada por 0-0. Na volta do intervalo, o Bahia sequer criou grandes oportunidades. Vale frisar também ainda no primeiro tempo que o Marcos Felipe, goleiro do Bahia, não fez uma grande defesa. Na volta do segundo tempo, o Bahia continuou da mesma forma, tentando administrar mais o resultado com o toque de bola, tentando mais o toque de bola para acelerar o jogo e criar chance real. Quem chegou a marcar um gol foi o Bárcia, a favor da equipe do Boston River, mas o gol foi anulado por impedimento, e foi a principal chance ainda no decorrer do segundo tempo. O Bahia não criou oportunidades, e no final o Boston River ainda criou uma oportunidade com o Anelo, que levou perigo na finalização, e o Marcos Felipe fez a defesa, e a partida terminou empatada por 0-0. O Bahia até que foi, assim, a atuação foi discreta, a equipe eu acho que poderia ter apresentado futebol mais consistente, mas esse seria em Salvador. Isso é um ponto positivo para a equipe brasileira, e para o Boston River eu acredito que, por ser uma equipe mais limitada, precisava fazer o resultado na partida de ida no Uruguai, mas eu vejo o Bahia ainda com totais condições de fazer um bom desempenho na Bahia e garantir o triunfo e a classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores. Agora a gente vai falar de outra equipe brasileira, o Corinthians. Se a situação do Bahia, por mais que empatou, ainda está tranquila para a partida de volta, a situação do Corinthians é completamente oposto. O Corinthians está numa situação delicada, joga no Estádio Municipal de Guayaquil, no Equador. O Corinthians foi derrotado para o Barcelona por 3-0, destaque aí para dois gols do Coroço e um gol do Rivera. O Barcelona de Guayaquil, que teve amplo domínio no primeiro tempo do Corinthians. Vale frisar que o Corinthians já começou a partida adotando um esquema tático completamente diferente do que vinha atuando do que atuou no Campeonato Paulista, com 3 zagueiros, reforçando o sistema de defesa.
mas deixando o meio de campo muito espaçado ali e dificultando muito o estilo de jogo do Garro. Muitas das vezes o Corinthians faltou compactação no time de defesa, meio campo e ataque, essa transição. Eu senti muita falta por parte da equipe corintiana e isso acabou afetando muito o desempenho da equipe brasileira. O Barcelona de Guayaquil teve amplo domínio de jogo, é uma equipe que, essa equipe do segundo Castilho, tem grandes destaques individuais, como o Leonay, como o Corozo, como o próprio Rivera, entre outros atletas. É uma equipe que mostra porque é líder do campeonato equatoriano de maneira isolada, porque é uma equipe que agora está 13 jogos invictos, não é por acaso, é uma equipe que muito bem treinada, apresentou futebol eficiente e goleou a equipe do Corinthians por 3-0 ainda no primeiro tempo. A equipe equatoriana teve mais volume de jogo, mais de 56% de posse de bola e 6 escanteios ao seu favor. A equipe do Corinthians só se defendeu e o Barcelona de Guayaquil começou a criar diversas oportunidades. Não oportunidades tão efetivas ao longo do primeiro tempo que ameaçasse o Hugo Souza a fazer grandes defesas, mas foi um time que teve mais repertório ofensivo, estava mais no campo de defesa da equipe do Corinthians e passou a ditar mais as ações da partida. O Corinthians só teve uma oportunidade, uma escapada com o Garro que puxou o contra-ataque, mas quando ele era para tocar pro Yuri Alberto, ele acabou se embananando na jogada, acabou sendo interceptado pelo Leonay, meio-campista brasileiro do Barcelona de Guayaquil. E já no final do primeiro tempo, vale destacar o atleta da equipe do Barcelona de Guayaquil, que teve aí o Carabali, que entrou dentro da área e acabou tendo um pênalti ao seu favor, sendo cometido ali pelo João Pedro Choca. Na cobrança do pênalti, o Corozo acabou marcando o primeiro gol da partida, que está passando aí para vocês neste momento, abrindo o placar para a equipe do Barcelona de Guayaquil, placar merecido, já que a equipe criou diversas oportunidades e atuou melhor no primeiro tempo. Na volta do segundo tempo, Ramon Dias desfez esse esquema de 3 zagueiros, colocou até o André Carrillo para atuar no meio de campo, reforçou a zaga com o André Ramalho, já que o Corinthians estava com um zagueiro amarelado, que era o Félix Torres, mas não mudou muito. O segundo tempo foi o reflexo do primeiro tempo, de um Barcelona ainda ditando as ações da partida, criando as melhores oportunidades e ampliando o placar com o Rivero, que fez um segundo gol, num belo gol aí, numa trama ofensiva da equipe do Barcelona de Guayaquil. O Rivero conseguiu marcar o segundo gol a favor da equipe do Barcelona de Guayaquil. Antes disso, ainda o Coroço ainda tinha marcado um gol que foi anulado, um gol ali que foi anulado por questão de impedimento. Depois aí o Corinthians ainda chegou a criar a primeira oportunidade efetiva do Corinthians, foi aos 66 minutos do segundo tempo, numa finalização do Memphis Depay, que o goleiro do Barcelona de Guayaquil fez uma defesa sem dificuldades, e um chute do Michael de fora da área, no qual a bola acertou no travessão. Logo depois o Corinthians já estava rendido e no finalzinho do jogo o Coroço criou a última oportunidade, marcando assim num contra-ataque o terceiro gol da equipe do Barcelona de Guayaquil, e o Barcelona venceu de maneira contundente. Agora o Corinthians precisa fazer uma partida mais do que perfeita para tentar levar a partida para as penalidades. Já o Barcelona construiu um resultado favorável. Se a equipe atuar aqui na Neoquímica Arena como atuou em sua casa, é plena favorita a garantir sua classificação para a próxima fase, para a fase de grupos da Copa Libertadores. Já o Corinthians, a situação ainda pode ser revertida? Pode, mas vai ter muitas dificuldades, porque pela atuação que o Corinthians teve aí nessa partida de ida, mostra que a equipe do Ramon Dias tem grandes fragilidades no sistema de defesa, mostra que por mais que o Corinthians sofreu apenas 2 derrotas neste ano de 2025, os números apenas mascaram o que é essa atuação do Corinthians em 2025. Não é um Corinthians da temporada passada, não é o mesmo Corinthians da temporada passada, que conseguiu aquela bela arrancada e se livrou da zona do rebaixamento. Esse time é um time que deixa a desejar em muitos aspectos, é um time que tem fragilidade na parte defensiva, é um time que ainda não se contou no sistema ofensivo. O Memphis Depay e o Yuri Alberto ainda não estão conseguindo render o que rendeu na temporada passada junto com o Garro, mas o Corinthians aí, de certa maneira, tenta se apegar ao fator Neoquímica Arena, atuar do lado do seu torcedor, para tentar reverter essa vantagem contra o Barcelona. Já o Barcelona é uma grande equipe, com os destaques individuais. O segundo Castilho mostra que nesse primeiro trabalho dele como técnico, ele continua potencializando essas peças individuais da equipe equatoriana e que conseguiu um grande resultado em seus domínios aí, vencendo o Corinthians no Equador por 3-0. A vida do torcedor corintiano vai estar mais difícil ainda na próxima quarta-feira aí, pela fase da Copa Libertadores, nessa fase inicial, antes da fase de grupos. Bom, portanto, relatamos aí um pouco do que foi o desempenho tanto da equipe do Bahia, que empatou com o Boston River por 0-0 no Uruguai, e o Corinthians, que acabou sendo derrotado no Equador para o Barcelona de Guayaquil por 0-0. Bom, seguimos aqui com o Connect Sport, porque agora o assunto é a Copa do Brasil em nosso programa.
Vamos destacar os resultados dos jogos deste meio de semana pela segunda fase da Copa do Brasil, trazendo para vocês os gols da Copa do Brasil e dando ênfase também aos resultados. Vamos destacar aqui, começando falando da Copa do Brasil, dos resultados da segunda fase para vocês. Bom, vale destacar que pela Copa do Brasil tivemos aí a vitória do Fluminense diante da equipe do Caxias por 2-1, o Atlético Mineiro que acabou goleando a equipe do Manaus por 4-1, o Nova Iguaçu que acabou sendo derrotado para o Vasco da Gama por 3-0 e o Maringá, que passa por uma boa fase nessa temporada de 2025, vencendo União do Tocantins por 4-2. Vale frisar também a vitória do Brusque no Rio de Janeiro diante do Olaria por 2-1. E a gente vai falar um pouco sobre a Copa do Brasil no Conect Sport, começando falando do Vasco, que fez mais que a obrigação de espantar a zebra contra a equipe do Nova Iguaçu. O time de Fábio Carille venceu jogando bem e ainda se poupando na etapa final, de olho, claro, na decisão que tem neste final de semana contra a equipe do Flamengo pela semifinal do Campeonato Carioca. Vale destacar que o Felipe Coutinho, que foi um dos grandes jogadores do Vasco nessa partida, colocou o jogo no bolso, camisa 11, fez 2 gols, com direito a um golaço que vai passar aí para vocês na imagem, e Ryan, que deixou dele fazendo o terceiro gol da equipe do Gigante da Colina, fechando o placar ainda no primeiro tempo por 3-0, no segundo tempo a equipe vascaína apenas administrou o jogo e conseguiu uma grande vitória por 3-0 contra o Nova Iguaçu. O Vasco avançou para a terceira fase e agora aguarda a definição do seu adversário, que será realizado em sorteio da CBF. Já o Maringá despachou a União do Tocantins e está na terceira fase da Copa do Brasil. O time paranaense venceu a equipe de Tocantins por 4-2 na noite dessa quinta-feira no estádio William Davids, em jogo único da segunda fase. Maranhão 2 vezes e Zé Vitor, Maranhão Nacional. Vale destacar que Maranhão 2 vezes, Zé Vitor fizeram os gols e Moraes fizeram os gols para a equipe do Maringá. E Alan e Rosário descontaram para a União do Tocantins. Agora vamos falar do Atlético Mineiro, que venceu com facilidade o Manaus por 4-1 no Mineirão, na noite dessa quarta-feira, e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. Alisson, Coelho, Rony e Daverson marcaram os gols para o time da casa. Renanzinho, com um golaço de fora da área, diminuiu para os visitantes. Vale frisar que o Galo somou 2,3 milhões por ter chegado à terceira fase da Copa do Brasil. Ao todo, o time mineiro já arrecadou 5 milhões de reais nessa Copa do Brasil de 2025. Já o Manaus encerra sua participação com 1,8 milhão de reais. E o Brusque, vale frisar que venceu e eliminou o Olaria da Copa do Brasil nesta quinta-feira. A vitória por 2-1 garantiu a equipe catarinense na terceira fase da competição nacional. Um primeiro tempo onde o quadricolor dominou as ações da partida do início ao fim, o Olaria criou apenas uma chance, que foi desperdiçada por Wesley. O time catarinense teve uma oportunidade ainda de abrir o placar de pênalti, mas Vitor Hugo acabou desperdiçando a cobrança. Na sequência, Joan Torres, após cobrança de escanteio, abriu o placar para o Brusque. Na segunda etapa, mudanças do técnico Marcos Alexandre surtiram efeito e o Azulão buscou o empate no lançamento de Gian para Gabriel Cipriano, que marcou o gol de empate para a equipe do Olaria e deixou tudo igual no placar. Aos 36 minutos do segundo tempo, Rodolfo Potiguar deu uma bela assistência para Diego Matias, que limpou a marcação e chutou de canhota para confirmar a vitória do Brusque no Rio de Janeiro por 2-1 e a classificação da equipe catarinense para a terceira fase da Copa do Brasil. E para encerrarmos, vamos falar do Fluminense, que após o início de temporada conturbado, o tricolor das Laranjeiras parece que se reencontrou nas últimas 3 partidas e conseguiu sua classificação na Copa do Brasil, superando o Caxias no Estádio Centenário por 2-1. Fluminense que venceu o Caxias nessa quarta-feira com os 2 gols de Germancano, que com esses 2 gols nessa partida chegou à marca de 101 gols com a camisa do Fluminense. E o tricolor carimbou aí sua vaga para a terceira fase da Copa do Brasil, mas foi em 2 tempos distintos e Alisson descontou aí para os donos da casa, os gaúchos aí do Caxias, que acabou sendo derrotado por 2-1. Então, esse para vocês que nos acompanham foi um pouco do panorama do que foi essa segunda fase da Copa do Brasil, jogos que aconteceram nesta quarta e quinta-feira dessa semana para vocês que nos acompanham, e a gente segue acompanhando a Copa do Brasil já na próxima semana para o segmento dos jogos da segunda fase da competição. Bom, vamos seguir aqui com o nosso programa, destacando agora para vocês o nosso giro de notícias do Esporte Bloco 1, onde a gente vai trazer notícias pertinentes do mundo esportivo para vocês. Vamos começar falando do tênis. O atual
atual vice-campeão do Rio Open e algoz de João Fonseca na ATP 500 do Rio de Janeiro, Alexander Muller, chegou na Califórnia para o Masters 1000 de Indian Wells, com moral e vivendo um grande momento na carreira. Mas Thiago Wilde, o brasileiro, atrapalhou os planos do francês. Nesta quarta-feira, o brasileiro venceu de virada o adversário por 2-1 com parciais de 4-6, 7-5 e 7-6 em 2 horas e 54 minutos de partida. Já a estreia de João Fonseca em Indian Wells teve todos os ingredientes do Masters 1000. Depois de vencer o primeiro set por 6-2, o brasileiro viu o britânico Jacob Farley fazer 6-1 na segunda parcial, em meio a uma enorme ventania na Califórnia. No terceiro e decisivo set, porém, melhor para o brasileiro, que triunfou por 6-3, avançando a segunda rodada, vencendo aí por 2-1. O próximo adversário do Carioca é o tenista do Reino Unido, Jack Draper, atual número 14 do mundo no ranking da ATP. E agora vamos falar do Mundial de Clubes 2025, porque a FIFA anunciou nesta quarta-feira que o Mundial de Clubes 2025 terá uma premiação de cerca de 1 bilhão de reais, 1 bilhão de dólares, de euros, cerca de 5,8 bilhões de reais. Tal quantia representa a soma dos valores que serão dados aos 32 participantes da competição, entre os quais estão aí os clubes brasileiros Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. A entidade não divulgou os valores que serão destinados a cada clube, ou mesmo a divisão por confederações continentais. Entretanto, a expectativa é que os clubes europeus ficarão com a maior fatia da premiação. O torneio será realizado neste ano, entre os dias 15 de junho a 13 de julho, nos Estados Unidos. E agora vamos falar sobre a punição que o treinador do Lyon, Paulo Fonseca, tomou. O Comitê Disciplinar da França puniu o treinador até o dia 30 de novembro pela questão da briga que ele teve na última rodada do campeonato francês contra a equipe do Betoit. E o Comitê Disciplinar da Liga de Futebol da França, além da suspensão de 9 meses a Paulo Fonseca, ele também recebeu sanções inéditas para treinadores em atividade. Até o dia 15 de setembro, ele estará proibido de entrar no vestiário do Lyon antes dos jogos e no intervalo, segundo o modelo disciplinar adotado pela UEFA e em competições europeias. Além disso, ele não poderá ficar no banco de reservas durante as partidas. A confusão que ele tomou essa punição aconteceu nos minutos finais da partida contra a equipe do Betoit, quando o árbitro foi chamado VAR para revisar uma possível pênalti a favor da equipe francesa. Fonseca, à beira do campo, se revoltou com a decisão e protestou de maneira intensa, sendo expulso e agora pegando esse engancho aí de 9 meses de suspensão. E vamos falar da Portuguesa. A gente falou no último Connect Sport que a Portuguesa teve um imbróglio de não poder ser reconhecida como SAF pela CBF, pela Federação Paulista. Parece que esse problema pode ter uma solução, porque a Portuguesa deu um passo importante para resolver o entrave jurídico que impede de ser reconhecida oficialmente como SAF. Assim como o grupo de investidores que comanda a sociedade anônima vai permanecer no clube e corre risco para se registrar na Federação Paulista de Futebol, depois de muita pressão por parte da torcida e grande repercussão nas redes sociais, Marcos Lico, presidente da Assembleia Geral dos Associados, retificou a ata sobre a votação do projeto SAF realizada no ano passado. Desta vez, Lico retirou o trecho em que reencaminhava a proposta de investidores ao COF, Conselho de Orientação e Fiscalização, que havia aprovado a SAF. Mas com ressalvas, agora a Lusa tem todos os documentos necessários para ser oficializada como SAF, Sociedade Anônima no Futebol, tanto pela Federação Paulista de Futebol quanto pela CBF. E agora vamos falar do esporte, que anunciou nesta quarta-feira uma parceria com uma rede colaborativa de segurança para a instalação de 12 totens equipados com um total de 48 câmeras para monitorar as arquibancadas do estádio da Ilha do Retiro em dias de jogos. Os totens ainda estão em fase de testes, contam com a tecnologia de inteligência artificial e possibilitarão a identificação de pessoas procuradas pela polícia, além de detectar possíveis infrações cometidas, arremesso de objetos e identificação de camisas proibidas no estádio, como a de torcidas organizadas no Recife. E agora a FIFA irá ampliar o calendário do futebol feminino a partir de 2026. A entidade lançará a Copa das Campeãs no período de datas FIFA já programadas pela entidade, ou seja, até 2029. A competição ocorrerá em 2026, com a sua primeira edição, além dos anos de 2027 e 2029. A disputa de 2026 abrigará 6 campeões continentais no ano de 2025, com um período de disputa previsto de 28 de janeiro a 1º de fevereiro.
As campeãs da CONCACAF, Conmebol e Champions entrarão na disputa a partir das semifinais. O Mundial de Clubes Feminino está confirmado para 2028. E agora vamos falar sobre o caso do jogador Lucas Camilo, zagueiro do Atlético de Roraima, que foi preso por xenofobia contra o árbitro de futebol em partida válida pelo campeonato roraimense. Cumprindo suspensão por ter sido expulso no jogo anterior, Lucas Camilo acompanhava a partida da arquibancada e ofendeu o quarto árbitro da partida, cuja nacionalidade dele é venezuelana, com palavras de baixo escalão, que a gente não vai citar aqui, porque o horário não permite, e o próprio profissional de arbitragem ouviu a ofensa aos 36 minutos do segundo tempo e, ao fim do jogo, comunicou o caso ao batalhão de choque da Polícia Militar, que efetuou a prisão ainda no estádio. A prisão de Lucas Camilo foi baseada na Lei 9.459/97, que trata de crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E esse crime, vale frisar, é inafiançável. E agora vamos falar de Pedro Severino, do Bragantino, o atacante Pedro Severino, de 19 anos, que sofreu um acidente nesta semana, quando voltava de São Paulo para Atibaia, para concentrar com a equipe de base do Red Bull Bragantino, e ele acabou sofrendo um acidente de carro em Americana. O atacante deixou o Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, em Americana, no início da manhã desta quinta-feira, a caminho de Ribeirão Preto, onde ficará internado no hospital da Unimed. A transferência, confirmada pela assessoria de imprensa do Hospital de Americana, era um desejo da família e foi realizada de ambulância. A viagem durou aproximadamente 2 horas e ele chegou ao destino por volta das 10h15 da manhã desta quinta-feira. A família do atleta é de Ribeirão Preto. E o atacante Pedro Severino, de 19 anos, apresenta reflexos que correspondem à presença de funcionamento do cérebro, informou o boletim médico do Hospital da Unimed, divulgado na manhã desta sexta-feira. Ele está internado desde a manhã da última quinta-feira, após ser transferido do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi de Americana. E agora vamos falar do caso Pumas, porque o clube mexicano processa Daniel Alves. O clube mexicano processa Daniel Alves, que entrou num processo na Corte Arbitral do Esporte, o CAS, contra o ex-jogador. O time mexicano alega quebra de contrato e violação das cláusulas internas estabelecidas no vínculo de 2022. A audiência judicial está marcada para o dia 25 de março. Segundo o jornal mexicano 365 Scores, o Pumas pede uma indenização estimada em 5 milhões de dólares, cerca de 29 milhões de reais na cotação atual, por descumprimento de termos e comportamentos previstos no contrato. E para encerrarmos o primeiro bloco, vamos falar de ski cross. Depois de conquistar o título geral da temporada 2024-2025 da Copa do Mundo de ski cross paralímpico no último domingo, dia 2, o rondoniense Christian Ribeira voltou a brilhar ao vencer a prova de sprint na etapa do Mundial da modalidade em Trondheim, na Noruega. Ribeira levou a medalha de ouro ao concluir o percurso em 2 minutos, 25 segundos e 20 centésimos. A prata foi para o ucraniano Pavlo Bal, que ficou com 5 segundos e 58 centésimos acima do tempo do brasileiro. E o bronze para Yerbal Kramitov, que cruzou a linha de chegada em 7 segundos e 25 centésimos após Christian. Então, para vocês que nos acompanham, este então foi o nosso giro de notícias do esporte desta sexta-feira aqui no nosso programa. A gente segue trazendo muita informação do mundo esportivo para vocês. Agora vamos frisar aqui em nosso Conect Sport os campeonatos estaduais pelo Brasil, dando ênfase, já trazendo para vocês os gols da Copa do Nordeste. Vamos falar um pouco aí dos resultados aí, tanto da rodada do meio de semana da Copa do Nordeste, quanto também os jogos que teremos aí pelos campeonatos estaduais pelo Brasil. Já tem jogo, inclusive, de decisão, e a gente vai passar para vocês que nos acompanham pela Copa do Nordeste. A 5ª rodada ocorreu neste meio de semana, com a vitória do Motoclube diante do Souza da Paraíba por 3-1, a goleada do Fortaleza diante do Ferroviário por 4-0, o empate entre Vitória e Altos por 1-1, a vitória do Sport Recife diante do CRB por 2-1, o Ceará venceu o América de Natal por 1-0, o Sampaio Corrêa empatando com o Náutico por 1-1, e a Juazeirense empatando com o CSA por 2-2. Vale frisar os jogos que teremos no final de semana, pela final do Campeonato Gaúcho, jogo de ida do Grêmio, em sua arena, recebe a equipe do Internacional. O Campeonato Mineiro também tem a sua primeira partida da final entre o Atlético Mineiro enfrentando o América. Pelo Campeonato Pernambucano, semifinal, vale destacar os jogos entre Santa Cruz, Sport, Maguari e Retrô. Pelo Campeonato Paranaense,
as quartas de final com jogos de volta. O Atlético Paranaense empatou a primeira partida contra o Azures e tenta buscar sua classificação na Arena da Baixada, encarando a equipe neste final de semana. E o Coritiba tenta reverter a derrota para o Maringá na primeira partida. E pelo Campeonato Baiano, semifinal, jogos de volta, o Vitória goleou o Atlético da Bahia, entra para esse confronto com uma certa tranquilidade, e o Jacuipense tenta administrar a vantagem que construiu na primeira partida quando venceu o Bahia por 2-1, e agora o confronto será na casa da Jacuipense. Pelo Campeonato Goiano, semifinais, jogos de ida, o Atlético Goianiense enfrenta o Anápolis e o Goiás enfrenta o Vila Nova. Pelo Campeonato Alagoano, a final do primeiro, que terá o primeiro jogo entre Asa e CRB. Campeonato Paraense, vale frisar, quartas de final, o confronto entre Remo e Santa Rosa, e Paysandu enfrentando o Capitão Poço. Pelo Campeonato Mato Grossense, a semifinal, vale frisar o confronto entre Operário e Cuiabá. E pelo Campeonato Catarinense, as semifinais entre Santa Catarina enfrentando o Avaí e a Chapecoense enfrentando o Joinville. Vamos frisar um pouco aqui do que foi esses jogos aí pela Copa do Nordeste aqui em primeira mão. Começando falando do Fortaleza, que venceu o Ferroviário por 4-0 na Arena Castelão pela quinta rodada. Os gols da equipe foram marcados por Moisés, Pikachu, Moisés marcando dois gols, Pikachu e Renato Kaiser de pênalti fizeram os gols do Leão do PC. Com o resultado, o Leão vai aos 9 pontos e chega à vice-liderança do Grupo A. Já o Ferrão segue com 4 e cai 2 posições, agora ficando em 7º. O Motoclube conseguiu sua primeira vitória na Copa do Nordeste. O Papão do Norte venceu o Souza por 3-1, jogando no Estádio Castelão, em São Luís. Vitória importante que deixa o time maranhense ainda com chance de classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste. E o Vitória, que empatou com o Altos por 1-1, o encontro era válido pela quinta rodada. O rubro-negro viu Carlos Eduardo ser expulso aos 28 minutos do primeiro tempo e abriu o placar com o Hugo logo depois, mas não conseguiu segurar o resultado na segunda etapa e sofreu o empate dos pés de Rodrigão. O tropeço do Barradão fez o Leão perder a liderança do Grupo A, agora para o Sport. E o Sport, que a gente vai falar agora, com a atuação de gala do meia Sérgio Oliveira, do meia português Sérgio Oliveira, o Sport derrotou o CRB por 2-1 na noite dessa quarta-feira, pela quinta rodada da Copa do Nordeste. O português serviu Lene Lobato, que abriu o placar fazendo o primeiro gol na Ilha do Retiro, e depois marcou de cabeça um golaço para selar a vitória rubro-negra. Bem posturado e combativo, o Galo do Parajussara balançou as redes com o artilheiro interminável Anselmo Ramon. Após a vitória, a terceira seguida do Nordestão, o Sport se classificou de maneira antecipada para as quartas de final do campeonato. Então, para vocês que nos acompanham, este então foi um panorama aí da Copa do Nordeste para vocês aqui em nosso programa. Bom, a gente volta aqui em nosso Conect Sport agora para destacarmos para vocês a Supercopa do Brasil feminina, porque vale frisar que neste final de semana teremos a abertura da temporada de 2025 do futebol feminino, e a gente vai trazer aqui para vocês em primeira mão agora no nosso Conect Sport os jogos que teremos, e também vale frisar, vamos falar também sobre a Copa, os jogos que teremos, e trazer um panorama de como as equipes vão iniciar essa temporada de 2025 do futebol feminino. Vale destacar que a competição já começa nas quartas de finais e os times que vencer já garantem classificação de maneira direta para as semifinais. Teremos aí os jogos entre Sport e São Paulo, Bahia e Cruzeiro, Grêmio e Corinthians, e o Real Brasília enfrentando o Flamengo. E vamos começar falando do confronto que teremos na Ilha do Retiro, onde as leoninas do Sport iniciarão aí a temporada de 2025 enfrentando a equipe do São Paulo. Vale frisar que elas vão tentar surpreender com o apoio da torcida no Recife, e agora elas buscam fazer uma boa temporada, já que garantiram o seu acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro Feminino neste ano de 2025. A expectativa fica por conta dos reforços da equipe do Sport, como a goleira Vanessa, a zagueira Pamela e a volante Jaque, além da meia Ayla. Já o São Paulo entra em campo com status de favorito, né? O São Paulo, que sob o comando aí do seu treinador, o atual treinador da equipe de São Paulo, Thiago Viana, fez uma grande temporada no ano passado e agora busca repetir esse feito nessa temporada, e a equipe do Tricolor Paulista também conta com alguns reforços para essa temporada. O Tricolor tenta mostrar sua força, já que entra como favorita para esse jogo contra a equipe do Sport, e as tricolores que contrataram a atacante Crivellari, a lateral direita Bruna Caldeirão, a meio-campista Carla Alice e as zagueiras Dai Silva e Anne. A provável escalação de ambas as equipes: o Sport deve ter a campo Vanessa, Bruna, Pamela, Bicê e Evinha, Jaque, Ingrid, Ayla
Daniela e Jéssica, Ianca e Kaline. A técnica é Regiane Santos. Já o São Paulo entrará em campo com Carlinha, Bia Menezes, Ana Beatriz, Dai Silva e Bruna Caldeirão, Maressa, Robinha e Camilinha, Dai Silva, Isa Crivellari e o técnico aí é o Thiago Viano. São Paulo entra como pleno favorito, acredito que já tem um time mais sólido, tem um time mais eficiente, contra o Sport que inicia essa temporada de reformulação, já que disputará aí nesta temporada a Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino. E agora vale frisar o confronto entre Grêmio e Corinthians. O Corinthians é o time a ser batido na Supercopa Feminina, já que conquistou até aqui todas as edições do torneio, nos anos de 2022, 23 e 24. Para essa temporada, o Corinthians, o Grêmio, vamos começar falando do Grêmio, também passou por uma reformulação significativa, sob o comando da técnica Thaís Passos. O elenco foi reformulado com 11 novas contratações, enquanto 18 atletas permaneceram no ano passado para essa temporada. Entre alguns reforços de impacto está aí a Daniela Montoya, de 34 anos, colombiana, que vem do Atlético Nacional. E já o Corinthians também passou por uma reformulação nessa temporada. Algumas jogadoras que foram pilar da equipe na temporada passada saíram, como no caso da lateral Yasmin, que foi negociada para o Real Madrid, as atacantes Gabi Portillo, que foi para o Gotham FC dos Estados Unidos, e Jennifer, que foi para o Tigres do México. Para essa temporada, o Corinthians aposta no reforço de peso de Andressa Alves. A provável escalação das duas equipes para este confronto: o Grêmio deve entrar em campo com Raíssa, Dani Barão e Mônica Ramos, Tayla, Raíssa Bahia e Jéssica Pena, Bia Santos ou Camille Pini, Daniela Montoya e Giovaninha, e a Mila Rodrigues ou Brenda Walk e Maria Dias. A técnica Thaís Passos. Já o Corinthians deve vir a campo com Lele, Letícia Santos e Dani Arias, Marisa e Tamires, Thaís Ferreira ou Daiana Rodrigues, Duda Sampaio e Vicky Albuquerque, Letícia Monteiro ou Gabi Zanotti, Jaqueline ou Eudmila e Ariel Godoy. Técnico o Lucas Piscinato. Ariel Godoy, que também é outro reforço para essa temporada, ela que veio da equipe do São Paulo. Então o Corinthians aí tentando aí conquistar mais um título da Supercopa Feminina, agora com um time também um pouco reformulado da temporada passada, encarando aí a equipe do Grêmio. E para encerrarmos, vamos falar do jogo entre Real Brasília e Flamengo. O Real Brasília e Flamengo que já se enfrentaram na Supercopa de 2023, que na ocasião o Flamengo venceu por 3-2. O Flamengo também tem uma base já sólida da temporada passada para essa, mas o Real Brasília aposta no fator casa, atuando no estádio Bezerrão na temporada passada no Campeonato Brasileiro Feminino, conseguiu resultados interessantes atuando em casa, inclusive venceu o São Paulo atuando no Bezerrão, e agora tenta usar esse fator casa nessa primeira partida para garantir classificação para as semifinais da Supercopa do Brasil Feminina. E a gente vai acompanhar tudo no final de semana para na segunda-feira trazer um pós-jogo completo para vocês aí sobre a Supercopa Feminina aqui dentro do Conect Sport. Futebol feminino sempre tem e sempre terá espaço no nosso programa. Bom, a gente segue aqui, que eu estou olhando aqui a pauta, a gente ainda tem bastante assuntos para abordarmos nessa sexta-feira, e agora o assunto aí é sobre Europa League e Conference League no nosso programa. Destaque aí para as oitavas de final de ambas as competições que começou, e a gente vai trazer aqui os resultados das oitavas de final, tanto da Europa League quanto da Conference League no Conect Sport de hoje. Bora começar então falando da Europa League, porque a Real Sociedade na Espanha empatou com o Manchester United por 1-1, o Lyon acabou vencendo aí o Steaua Bucareste por 3-1, e o Rangers, fora de casa na Turquia, venceu o Fenerbahçe por 3-1. Destaque para na Holanda, onde o AZ Alkmaar usou o fator casa com êxito, vencendo aí o Tottenham por 1-0. O Bodo Glimt acabou vencendo o Olympiacos por 3-0. E o Vitória Pilsen foi derrotado para Lazio fora de casa por 2-1. Destaque também para a vitória do Eintracht Frankfurt diante do Ajax na Holanda por 2-1. E a Roma na Itália venceram o Atlético de Bilbao por 2-1. Já resultados aí da Conference League, o Panathinaikos venceu a Fiorentina na Grécia por 3-2. O Betis empatou na Espanha diante do Vitória de Setúbal por 2-2. O Molde acabou vencendo o Legia Varsóvia por 3-2. O Copenhague foi derrotado em casa na Dinamarca para o Chelsea por 2-1. O Jagiellonia acabou sendo derrotado, vencendo o Cercle Bruges por 3-0. O Pafos venceu o Djurgården por 1-0. O Borken ficou no empate contra o Rapid Viena por 1-1, e o Cruz venceu o Lugano por 1-0. Destaque dando ênfase a alguns jogos, como já se espera aí, eu me frisei na quarta-feira, o Manchester United e a Real Sociedade empataram por 1-1 na Real Arena em San Sebastián. As duas equipes fizeram os gols aí no segundo tempo. Zirkzee abriu o placar para os visitantes e o Oyarzabal acabou empatando
para a equipe da Real Sociedad. Segue tudo em aberto para a partida de volta que acontece em Old Trafford. Já o AZ Alkmaar acabou derrotando o Tottenham na Holanda por 1-0. O gol contra é marcado por Lucas Bergwijn a favor da equipe holandesa. Com isso, essa equipe do AZ Alkmaar é bem treinada pelo Martin Mertens. Eu já tinha visto os jogos que fez contra o Galatasaray pelos playoffs. Uma equipe que joga muito para frente, muito compactada, uma equipe jovem e conseguiu uma grande vitória na Holanda, vencendo a equipe do Tottenham, a equipe de Postecoglou, agora que perdeu 4 dos últimos 6 jogos. Precisa vencer por 2 gols de diferença agora em sua casa na Inglaterra para garantir classificação para as quartas de final. E um empate já classifica o AZ para a próxima fase aí da Europa League. E vale frisar, Roma, um duelo de muito equilíbrio contra a equipe do Atlético de Bilbao. A equipe acabou abrindo o placar aí com o Salemarks e Iñaki Williams acabou empatando para a equipe basca. Porém, no final, o Uzbek e o Salemarks acabou marcando o gol que deu a vitória para a Roma na Itália. Grande resultado da equipe aí comandada por Claudio Ranieri, que agora enfrenta na semana que vem o Atlético de Bilbao na Espanha. Já pela Conference League, um grande jogo, um jogo muito aberto. O Panathinaikos acabou vencendo aí a equipe da Fiorentina por 3-2. Destaque aí que a equipe construiu a vantagem com Karol Sierdzynski e Nemanja Maksimovic, mas a Viola conseguiu empatar com Lucas Beltrán e Nicolo Fagioli. Porém, na etapa final, o brasileiro TT, que é um dos destaques do Panathinaikos nessa temporada de 2025, garantiu aí, fazendo o gol que garantiu a vitória do Panathinaikos por 3-2. E o Chelsea, que mantém 100% de aproveitamento aí na Conference League, com 7 jogos e 7 vitórias, vencendo o Copenhague na Dinamarca por 2-1. Os gols da equipe foi de Reece James e Enzo Fernandes, e o gol do Copenhague foi do brasileiro Gabriel Pereira. Então, para vocês que nos acompanham, este então foi um dos destaques aí, tanto da Europa League quanto da Conference League, jogos de ida das oitavas de final aqui no nosso programa para vocês que nos acompanham. Bom, a gente segue aqui com o Connect Sport, agora trazendo depois aí das oitavas de final da Europa e da Conference League a convocação da seleção brasileira, porque ontem no Rio de Janeiro, na sede da CBF, o técnico Dorival Júnior convocou aí os atletas que representarão a nossa seleção para a próxima data FIFA das eliminatórias, onde o Brasil encara a equipe da Colômbia e a equipe da Argentina, e a gente vai trazer aqui para vocês a convocação deste momento para vocês. Os goleiros são Alisson, do Liverpool, Bento, do Al Nassr e Ederson, do Manchester City. Defensores, Danilo, do Flamengo, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, Léo Ortiz, do Flamengo, Marquinhos, do PSG, Murilo, do Nottingham Forest, Wanderson, do Mônaco e Wesley, do Flamengo. Meio-campistas são André, do Wolverhampton, Bruno Guimarães, do Newcastle, Gerson, do Flamengo, Joelinton, do Newcastle também, Matheus Cunha, do Wolverhampton e Neymar, do Santos. Atacantes, Estevão, do Palmeiras, João Pedro, do Brighton, Rafinha, do Barcelona, Rodrigo, do Real Madrid, Savinho, do Manchester City e Vini Júnior, da equipe do Real Madrid. Destaque para essa convocação, 7 jogadores do futebol brasileiro presente aí nessa lista do técnico Dorival Júnior. Acredito que, é claro, sempre vai ter um ou outro atleta ali que todos vão discutir que se mereciam ou não estar nessa seleção, mas analisando o contexto geral, eu acho que foi uma boa convocação. O técnico Dorival Júnior, ele parte por trazer também implementar jogadores do futebol brasileiro na seleção brasileira. Isso eu acho que é bom para também a gente poder, porque o futebol brasileiro eu acho que tem grandes peças que podem agregar nessa seleção, principalmente nessa data FIFA, e trazendo alguns jogadores também que estão fazendo boas competições em seus respectivos clubes, estão apresentando um futebol eficiente em seus respectivos clubes, e também trazendo alguns jogadores que são de sua suma confiança, como no caso dos goleiros aí. Eu acredito que o Alisson, por tudo que tem feito no Liverpool, merece ser convocado ao lado do Ederson, que por mais que o Manchester City não está vivendo uma grande fase nessa temporada, mas eu acho que é um desses atletas baseados na confiança do técnico Dorival Júnior ao lado do Bento. Eu acho que o Bento talvez poderia abrir uma vaga para um outro goleiro, como no caso do Hugo Souza do Corinthians, ou até para outros goleiros. Na defesa, eu acho também que ele acerta ao trazer o Wanderson do Mônaco. O Wanderson também, que está nessa retomada do Mônaco na Ligue 1, no Campeonato Francês, ele tem atuado bem com consistência nas últimas temporadas com o Mônaco. É um nome que sempre aparece na seleção brasileira, está jogando bem, merece ser convocado. O Wesley do Flamengo, por mais que ele não chega para ser titular, mas por tudo que vem apresentando neste ano de 2025, é um nome que vale ser lembrado também. O Danilo talvez é o único nome aí nessa lista que eu agora... Talvez ele vem mais para ser um zagueiro que um lateral direito. É o nome de confiança do técnico Dorival Júnior. Já na questão do meio de campo, ele mantém a base do que ele já vem convocando. Aí exemplo aí do Joelinton, que agora
já vem atuando muito bem pela equipe do Newcastle nas últimas temporadas. Acredito que poderia ser um outro atleta talvez no lugar dele, como no caso do Andreas Pereira do Fulham, pensando também no Andrei Santos, que está jogando bem no Strasbourg, poderia ser um nome que poderia aparecer nessa lista. Destaque também para a volta do Neymar, o Neymar que tem atuado bem na equipe do Santos nesse primeiro mês da sua volta. Acredito que para esses 2 jogos de suma importância que o Brasil, caso o Brasil vença, pode dar um salto aí, brigando pelas primeiras colocações das eliminatórias. Acredito que o Neymar chega no momento, numa condição física já um pouco melhor das últimas vezes que ele foi convocado, e talvez até pela experiência dele, ele vai poder agregar muito à seleção brasileira. E já no ataque, a gente não tem muito o que discutir, a grande fase aí do Rodrigo no Real Madrid, sendo um atleta muito importante no esquema tático do Carlo Ancelotti no Real Madrid. O Rafinha também tem jogado muito bem na equipe do Barcelona. O Pedro também o João Pedro é um dos destaques do Brighton da Inglaterra, desde da penúltima temporada, então acho que é um nome também que pode ser testado nessa seleção. E o Estevão, não dispensa comentários por tudo que vem atuando pelo Palmeiras, é uma convocação merecida também ao lado do Vini Júnior. Destaque aí que são 7 jogadores convocados do futebol brasileiro, isso não acontecia há bastante tempo, então acho que é um ponto positivo a se frisar aí mais uma vez nessa convocação do técnico Dorival Júnior. Destaque que o Brasil enfrentará no dia 20 de março no estádio Mané Garrincha a equipe da Colômbia, e no dia 25 de março no estádio Monumental de Núñez, no River Plate, a equipe da Argentina. Então, esse é um parâmetro aí da convocação da nossa seleção brasileira para essa próxima data FIFA, essas 2 próximas rodadas das eliminatórias, os primeiros compromissos da seleção brasileira do ano de 2025 contra Colômbia e Argentina. Bom, bora seguir aqui um Connect Sport, trazendo para vocês o quadro Você Sabia dessa sexta-feira. E hoje a gente vai trazer jogadores que atuaram juntos por 2 clubes, e a gente vai destacar alguns nomes para vocês aqui em primeira mão. Como eu mesmo frisei, o quadro Você Sabia de hoje, a gente vai frisar jogadores que jogaram juntos por clubes diferentes. E a gente vai começar no caso de Alexis Sánchez, o chileno, e o centroavante belga Lukaku. Sánchez chegou ao Manchester United 1 ano depois de Lukaku, e por lá atuaram juntos até 2019, quando o belga foi vendido à Inter de Milão, e Sánchez logo em seguida chegou para assim eles atuarem juntos pela equipe da Inter de Milão. E outro destaque que a gente frisa aqui é o caso dos espanhóis Iniesta e David Villa. Iniesta, que começou no Barcelona em 2001 e permaneceu até lá em 2018, e Villa, que chegou ao Camp Nou para conviver com seu colega até 2013. A dupla depois voltou a se reencontrar pelo Vissel Kobe do Japão, onde já se encaminharam para o fim das suas carreiras. Então, Iniesta e David Villa também são outro caso de jogadores que atuaram juntos, tanto por Barcelona quanto pela equipe japonesa do Vissel Kobe. E destaque também para o goleiro espanhol Casillas e o zagueiro luso-brasileiro Pepe. O goleiro e o zagueiro fizeram uma grande parceria juntos no Real Madrid e se tornaram ícones na história do clube merengue. Quando o Casillas se seguiu para a equipe do Porto, e logo depois Pepe voltou para o clube português para a sua aposentadoria, e lá eles se reencontraram novamente, fizeram história no Real Madrid, e já na fase final de suas respectivas carreiras atuaram pela equipe do Porto de Portugal. Assim como Neymar e Daniel Alves, os brasileiros atuaram juntos pelo Barcelona entre 2013 e 2015, e depois viriam a formar a dupla do Paris Saint-Germain a partir de 2017, quando ambos foram contratados pela equipe francesa. Também vale frisar o caso entre o Cristiano Ronaldo e o ex-centroavante espanhol, ex-centroavante argentino Higuaín. O astro português, ambos atuaram no Real Madrid, e depois que o atacante argentino saiu, eles se encontraram aí na equipe da Juventus em 2019, quando se sagraram campeões italianos. Então são outro caso aí de jogadores que foram campeões tanto por Real Madrid quanto pela equipe da Juventus da Itália. Outro caso que vale frisar é o Luis Soares, uruguaio, e o Felipe Coutinho. No Liverpool desde 2011, Soares ganhou a parceria de Coutinho em 2013. A dupla da Inglaterra durou apenas 1 ano, mas foi refeita em 2018, quando o brasileiro chegou ao Barcelona, onde já estava o uruguaio. Mais uma vez, porém, a dupla se formou por pouco tempo, já que Coutinho acabou sendo emprestado ao Bayern de Munique, mas ambos atuaram juntos aí, tanto por Liverpool quanto pelo Barcelona.
Outro destaque é Sadio Mané e o zagueiro holandês Van Dijk. O senegalês Sadio Mané e o zagueiro holandês Van Dijk conviveram juntos no Southampton de 2015 até 2016. A partir de 2018, voltaram a estar juntos no Liverpool. Foram multicampeões e se tornaram peças-chave para a equipe de Jürgen Klopp. E o caso que a gente vai encerrar aqui, o quadro Você Sabia, o caso de jogadores que atuaram juntos por mais de 2 clubes é do ex-lateral esquerdo Maxwell e do atacante sueco Ibrahimovic. O lateral esquerdo brasileiro jogou com Ibrahimovic no Ajax entre 2001 a 2004 e a dupla se reencontrou na Inter de Milão de 2006 a 2009. Em seguida, eles jogaram juntos no Barcelona de 2009 a 2010 e quando o sueco partiu para Paris Saint-Germain, Michael Suel seguiu o mesmo rumo no ano de 2012 e por lá seguiram até 2016. Então, para vocês que nos acompanham, fica essa curiosidade de jogadores que atuaram juntos por 2 clubes diferentes no quadro Você Sabia dessa sexta-feira. Agora no Conect Sport vamos trazer para vocês o nosso giro de notícias do mercado da bola. Vamos iniciar falando do Floresta do Piauí, que anunciou a saída do treinador Marcelo Chamusca neste ano de 2025. E o Vissel Kobe do Japão anuncia a contratação do ponta-direita brasileiro Eric, de 30 anos, ex-Machida Zélvia, do Japão. O atleta tem passagem no futebol brasileiro por clubes como Goiás, Palmeiras, Atlético Mineiro e Botafogo. E Guilherme Schelotto é o novo treinador do Vélez Sarsfield da Argentina. O argentino de 51 anos teve o seu último trabalho na seleção do Paraguai. E segundo o portal Sport, a Arsenal tem interesse na contratação do meio-campista Frank de Jong do Barcelona para a próxima temporada. O Atlético Mineiro acerta a venda do atacante Alisson ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia por 14 milhões de euros. O valor da negociação ainda envolve mais 2 milhões de euros por metas alcançadas na negociação. E o Atlético Mineiro venceu a disputa com o Corinthians e consertou a contratação do atacante João Marcelo, de 19 anos, vindo do Guarani. O contrato do jogador com a equipe mineira será até o fim de 2029. Segundo o portal Gol, o Roberto Firmino encaminha sua saída do Al-Ahly no final da temporada e busca clube para poder atuar a partir da próxima temporada. Destaque aí que no futebol brasileiro o atleta já foi sondado por Fluminense e Corinthians. E o Atlético Mineiro acerta a contratação do zagueiro Vitor Hugo do Bahia por empréstimo de uma temporada. O Grêmio avança em acordo pela renovação de contrato com o atacante Martin Braithwaite. O contrato seria válido até o fim de 2027, caso as negociações sejam concluídas. E o Botafogo abre negociações pela renovação de contrato com o goleiro John até 2029. O Coritiba tem interesse na contratação do lateral Zeca, que está livre no mercado após deixar o Mirassol. E o Mirassol faz sondagem ao atacante Romarinho, que atualmente joga pelo Sport. E para encerrarmos as nossas notícias, o Juventude faz sondagem pelo atacante Gonçalo Mastriani, atualmente no Atlético Paranaense. E esse foi o nosso giro de notícias desta sexta-feira. Vamos voltar a falar de futebol internacional, dando ênfase agora aos jogos que vão acontecer pelas principais ligas europeias neste final de semana. E vamos começar destacando aqui para vocês os jogos que teremos pela Premier League, que se encontra na sua 28ª rodada, com os confrontos entre Nottingham Forest e Manchester City, Liverpool recebendo a equipe do Southampton, Chelsea enfrentando o Leicester City e o Tottenham medindo forças contra a equipe do Bournemouth. Vale frisar também o grande confronto da rodada entre Manchester United e Arsenal. Pela Série A, o campeonato italiano, que se encontra na 28ª rodada, os jogos aí, vai destacar os jogos entre Lecce e Milan, Inter de Milão e Monza, Napoli e Fiorentina, Empoli e Roma e Juventus enfrentando a Atalanta. Pelo campeonato espanhol, que também segue com muito equilíbrio na La Liga, 27ª rodada, o Barcelona enfrenta a equipe do Osasuna, o Real Madrid mede forças contra o Rayo Vallecano e o Getafe enfrenta a equipe do Atlético de Madrid. Pela Bundesliga, campeonato alemão, 25ª rodada, o Bayern de Munique
mede forças contra o Bochum e o Bayer Leverkusen enfrenta o Werder Bremen. Já vale destacar também o confronto entre Borussia Dortmund e Augsburg. Pela Ligue 1, campeonato francês, a equipe do PSG enfrenta o Rennes da França. E pela Liga de Portugal, vale destacar 25ª rodada do campeonato português, os jogos entre Benfica e Nacional, Braga e Porto e Casa Pia enfrentando o Sporting. Já destacando aqui, dando ênfase aqui a alguns jogos que a gente vai frisar, que vale destacar aqui pela Premier League, o Nottingham Forest, que ocupa a terceira posição, enfrentando o Manchester City, que é atual quarto colocado. O Manchester City precisa vencer para almejar e alcançar uma vaga direta para a próxima fase da Champions League. E a equipe do Nottingham Forest, que tenta manter a terceira colocação na Premier League. Mas vale destacar que o Manchester City passou por um momento de oscilação, mas vem de classificação pela Copa da Liga Inglesa, onde se classificou ao vencer a equipe do Plymouth pela Copa da Inglaterra. Já a equipe de Nuno Espírito Santo, Nottingham Forest, nos últimos 5 jogos, a equipe venceu apenas um jogo. E o Liverpool, que tem mais uma chance aí de seguir a sua arrancada rumo ao título da Premier League, a equipe de Arne Slot tem 13 pontos de vantagem para a equipe do Arsenal, e nesse final de semana vai encarar a equipe do Southampton. A equipe do Arsenal, que é líder da Premier League com 67 pontos, 13 pontos de diferença do Arsenal na segunda colocação, enfrenta o Southampton, que faz a pior campanha da Premier League nessa edição. A equipe está na última posição com apenas 9 pontos. Então é claro que o Southampton pode surpreender o Liverpool. Na Premier League tudo é possível, mas analisando a equipe do Liverpool por tudo que está apresentando essa temporada, é o time que eu acredito que tem um futebol coletivo mais forte nesse ano de 2025. Acredito que o Liverpool deva vencer essa partida e seguir aí tendo essa vantagem de sobras para sacramentar aí o título dessa temporada da Premier League. E o Arsenal, que tem que vale frisar, enfrenta a equipe do Manchester United, que segue na ruim das pernas nessa Premier League. Nos últimos 4 jogos, a equipe de Rubem Amorim conquistou apenas uma vitória, está na 14ª colocação, enfrentando os Gunners, que por sua vez também não vem num momento muito bom. A equipe de Mikel Arteta tropeçou aí na última rodada, quando teve a chance aí de encostar no Liverpool, e com isso a equipe dos Gunners tem 13 pontos de diferença para a equipe do Liverpool, e com isso precisa dessa vitória contra o Manchester United para diminuir essa vantagem. Acredito que o Arsenal tem um time melhor que o Liverpool, tem totais condições e está como favorito para essa partida. E vai destacar pela La Liga também, a La Liga também está de amplo equilíbrio, com o Barcelona na liderança, buscando abrir vantagem aí diante da equipe do Real Madrid, do Atlético de Madrid. Para essa partida enfrenta o Osasuna, que também está vendo um momento bacana dentro da La Liga, e o Osasuna que busca vencer para tentar garantir classificação para as competições europeias. E também o Real Madrid, que enfrenta o Rayo Vallecano. Real Madrid, que é terceiro colocado aí na La Liga, na última rodada acabou sendo derrotado para o Betis, precisa vencer para encostar no Barcelona, e encara o Rayo Vallecano, que está com 18 pontos a menos que o Real Madrid, mas também briga por vaga em competições europeias. Atualmente a equipe espanhola está na 7ª posição de La Liga. Então serão jogos interessantes aí no futebol internacional neste final de semana para vocês que nos acompanham. Bom, bora seguir aqui com o nosso Connect Sport dessa sexta-feira, encerrando a semana aí, trazendo muita informação para vocês, com o nosso segundo bloco do Giro de Notícias do Esporte, trazendo notícias pertinentes do mundo esportivo para vocês nesse segundo bloco. Pode colocar a ilustre aí para a gente, Gustavo. E vamos começar destacando aqui informações para vocês da seleção brasileira feminina, porque o Brasil caiu uma posição no ranking de seleções femininas da FIFA. A equipe de Arthur Elias aparece em 8º lugar, com 1.977,39 pontos, e os Estados Unidos seguem na liderança, na nova atualização da tabela. Quem mais ascendeu foram as japonesas, que ganharam 3 colocações e agora se firmam na 5ª colocação. E agora a notícia sobre a Copa do Mundo de 2030, porque a FIFA vai analisar a possibilidade de aumentar o número de seleções para a edição da Copa do Mundo de 2030 e ter 64 seleções. A proposta foi levada por um dos integrantes do conselho da entidade, ao final da reunião virtual realizada na última quarta-feira. A FIFA disse que tem a obrigação de analisar qualquer proposta de um dos seus membros de conselho. A informação foi publicada em primeira mão pelo jornal The New York Times nesta quinta-feira.
O conselho da FIFA é composto por 37 membros. O presidente máximo da entidade hoje é Gianni Infantino. 8 vice-presidentes e mais 28 representantes eleitos pelas federações dos países. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, também participou desta reunião. E agora o assunto é a Fórmula 1. A Ferrari realizou nesta quinta-feira uma cerimônia na cidade de Milão, na Itália, para apresentar a dupla de pilotos da equipe para a temporada. Lewis Hamilton e Charles Leclerc foram recepcionados por uma multidão de fãs em Piazza Castello, localizado no coração da cidade. Além deles, também estava presente Frederic Vasseur, novo chefe da equipe da escuderia. O evento é realizado pela Ferrari em parceria com a nova patrocinadora da escuderia. Além de recepcionarem a dupla de pilotos da equipe, Tifosi, como são conhecidos os fãs italianos, também puderam presenciar os dois pilotos dando voltas em uma pista improvisada pelas ruas da cidade de Milão. E agora o assunto é vôlei. A gente já anunciou isso nessa semana, na segunda-feira, sobre o caso de racismo que é sofrido pelo Miguel Ángel Lopes, ex-cruzeiro, que atualmente joga no Gamba Osaka pelo vôlei, e a Liga Japonesa de Vôlei anunciou a suspensão de Maciej Mudzai, polonês, por 10 jogos. O oposto polonês, que defende o Tokyo Great Bears, foi acusado de proferir ofensas racistas contra o ponteiro cubano Miguel Ángel Lopes, ex-cruzeiro e atualmente no Osaka Blue Teon. Os insultos aconteceram em uma partida no último sábado, durante uma discussão na rede. E a La Liga denunciou nesta quinta-feira os insultos racistas recebidos por Vini Júnior no jogo entre Real Madrid e Real Sociedad, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Rei. Após um vídeo nas redes sociais mostrar o torcedor da equipe basca que imitou um macaco na direção de Vinícius Júnior, a Liga Espanhola afirmou já ter provas necessárias para levar o caso à polícia do País Basco. Depois de compilar provas necessárias da existência de insultos racistas em sua autoria, através de localização e análise de imagem e realização de perícia de leitura labial, a La Liga denunciou para a polícia do País Basco de Ertzaintza, a polícia do País Basco, que agora tomará as suas devidas providências sobre esse caso. E agora vamos falar sobre o Campeonato Catarinense. Um pleno do Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina, TJD, voltou a favor do recurso do Barra, e a denúncia foi acolhida. O clube pede a anulação da partida contra o Caravaggio pela última rodada da fase inicial do Campeonato Catarinense. Na ocasião, o árbitro Braulio da Silva Machado validou um gol do Barra nos acréscimos e logo depois do apito final anulou o gol sem explicação. A decisão favorável ao recurso foi tomada em julgamento nesta quinta-feira. O Barra teve 4 votos a favor contra 2 contra. Assim, o caso vai ser julgado. A Federação de Futebol Catarinense tem 2 caminhos: paralisar o campeonato de forma imediata ou seguir as semifinais sabendo que tem o julgamento para acontecer. E agora, mais uma vez, caso lamentável, esse caso que tomou conta do futebol brasileiro e também do futebol mundial, que foi mais um caso de racismo. É o terceiro que a gente anuncia e comenta aqui nesse segundo bloco de notícias do Giro de Notícias do Esporte. Mas dessa vez foi o caso do Luigi, do Palmeiras, que foi alvo de uma ofensa racista por parte de um torcedor do Cerro Porteño durante o duelo válido pela Conmebol Libertadores Sub-20 nessa quinta-feira. O Verdão venceu a partida por 3-0. O clube manifestou apoio ao jogador e disse que vai até as últimas instâncias para buscar a punição aos responsáveis pelo ato. E a gente vai passar daqui a pouco a declaração do Luigi, o desabafo do Luigi sobre esse fato lamentável que ocorreu no Paraguai. Mas antes a gente vai destacar aqui sobre a corredora Kaeli Tucker. Uma prova de revezamento do atletismo nos Estados Unidos terminou de maneira incomum. A corredora Kaeli Tucker foi atingida na cabeça pelo bastão de uma competidora durante a prova 4 por 200 metros e precisou deixar a pista. Tucker, de 16 anos, competidora pela Groveville High School, em torneio realizado em Lynchburg, ela foi atingida quando ultrapassou a adversária para assumir a segunda posição na prova válida pelo título estadual. Tucker foi atendida pelos médicos por conta de uma convulsão e também uma possível fratura no crânio. O caso ainda está sendo investigado pelas autoridades e ainda não se chegou a uma conclusão se Tucker foi atingida de maneira intencional ou se foi um acidente. Agora vamos falar sobre essa notícia inusitada, sobre um jogador do Coxinha Atlético Clube, de 25 anos, que furtou uma televisão do alojamento onde o time estava hospedado, como forma de pagamento após o clube ser rebaixado do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2025. Ele foi levado pela polícia, ouvido e liberado após devolver o item. Que notícia inusitada. E agora vamos falar sobre a seleção brasileira de beisebol. A seleção brasileira masculina de beisebol se classificou na noite dessa quinta-feira para o World Classic, uma espécie de Copa do Mundo da modalidade.
O time brasileiro derrotou na rodada decisiva a Alemanha por 6-4 e garantiu um lugar na competição que será realizada em 2026 no Japão, Estados Unidos e Porto Rico. E a seleção brasileira de futsal, o Brasil conquistou a classificação antecipada à final da Copa Intercontinental de Futsal ao vencer o Irã por 5-2 na noite dessa quinta-feira em jogo válido pela segunda rodada da competição no Centro de Esporte e Lazer Max Rosemann, em São José dos Pinhais. Os gols da seleção foram anotados por Charuto 2 vezes e Arthur, Neguinho. Neguinho e Marcelo. Agapor e Tayeb marcaram para os iranianos. E agora a gente encerra o nosso giro de notícias do esporte com um forte desabafo, declaração do Luigi, que sofreu, foi vítima de racismo no Paraguai. Nesse momento a gente vai trazer aí para vocês o que o atleta do Palmeiras disse, a forte declaração dele após ser vítima de ofensas racistas de torcedores do Cerro Porteño. Sua sensação... Não. É sério isso? Vocês não vão perguntar sobre o ato de racismo? Sério comigo? É sério? Até quando a gente vai passar isso? Até quando? Me fala que até quando a gente vai passar isso? O que fizeram comigo foi um crime, pô. Vocês não vão perguntar isso? Vocês vão perguntar sobre o jogo mesmo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? CBF, sei lá. Você não vai perguntar sobre isso? Não ia, né? Você não ia perguntar sobre isso. Mas o que fizeram foi um crime comigo, pô. A gente é formação. Aqui é formação, pô. A gente tá aprendendo aqui. Obrigado, Luigi. Caso lamentável de racismo, né, no futebol sul-americano. A gente vê que, infelizmente, 3 anos de programa aqui na Connect Brasil TV, a gente sempre tem falado, noticiado sobre esses casos de racismo. Na Espanha com Vinícius Júnior, agora no nosso giro de notícias do esporte tem 3 notícias aí sobre racismo. E mais uma vez, isso aconteceu ontem pela Libertadores Sub-20 e agora com a joia palmeirense Luigi. O Palmeiras promete ir até as últimas instâncias a favor do seu atleta. E a gente espera que a Conmebol também tome uma providência sobre isso, né? Porque o desabafo do Luigi não é à toa. A Conmebol parece ser muitas das vezes ser conivente com esse tipo de caso de racismo. Banner, aviso de estádio não adianta não, se os clubes não forem severamente punidos e os torcedores também. A gente espera que, mais uma vez, é mais uma oportunidade, infelizmente, da Conmebol mudar sua visão sobre esse caso de racismo e, de certa maneira, punir de maneira severa o torcedor, que não pode nem chamar de torcedor, esse vândalo que frequentou esse estádio e cometeu o racismo aí contra o Luigi. Nós, do Connect Sport, desejamos aí nossas forças aí ao Luigi e também que o racismo ele seja combatido e que o futebol ele possa ser uma ferramenta de evolução para a humanidade e não também para presenciar esses casos de lamentáveis de racismo como a gente já tem presenciado. E fica aqui as nossas forças ao atacante Luigi, joia da equipe do Palmeiras, e que a Conmebol, dessa vez, que o Alejandro Domingues olhe com mais rigor e puna os responsáveis no futebol sul-americano que estão cometendo esses casos de racismo pela Libertadores. Bom, vamos seguir aqui o Connect Sport, a gente ainda tem assuntos aí para tratarmos na edição dessa sexta-feira. Bora começar falando do Campeonato Carioca aqui no nosso Connect Sport, semifinal. Está dando ênfase aí à partida entre Fluminense e Volta Redonda. O Fluminense que construiu uma grande vantagem no último final de semana, vencendo Volta Redonda por 4-0. É uma partida que o Fluminense tem uma ampla vantagem. Deve até poupar alguns jogadores para essa partida. Acredito que o Fluminense começou a temporada de maneira instável, mas se recuperou nessas últimas 3 partidas. E só uma catástrofe tira a equipe do Fluminense na próxima fase do campeonato, da final do Campeonato Carioca. Já por parte da equipe do Volta Redonda, precisa fazer uma partida, a melhor partida da equipe neste ano de 2025, para reverter essa vantagem e conseguir uma classificação à final do Campeonato Carioca. O Fluminense só perde essa classificação. É claro, no futebol tudo é possível, mas só de uma catástrofe tira essa classificação do Fluminense. Acredito que não tem nem muito o que dizer sobre essa partida. O Fluminense já deve estar na final do Campeonato Carioca. Vale frisar que a provável escalação de ambas as equipes. A equipe do Volta Redonda deve vir a campo com Jean Carlos, Wellington Silva, Lucas de Carmo e Fabrício, Sanches, Barra, Pierre, Chay, Kelvin, MV e Bruno Santos. Já a equipe de Mano Menezes deve vir com Fábio, Samuel Xavier ou Guga, Inácio, Freitas ou Thiago Silva, Gabriel Fuentes, Otávio Martinelli, Arias, Serna, Canóbio e Cano. Fluminense mantendo a mesma base da equipe que vem em grande fase nas últimas 3 partidas. Fluminense
já está classificado para a final do Campeonato Carioca pela vasta vantagem que conquistou na partida de ida e, na minha concepção, é até favorito para esse jogo de volta contra o Volta Redonda. E vale frisar outra partida que teremos aí, que da final é entre Flamengo e Vasco da Gama. Flamengo que na partida da semana passada no estádio Newton Santos, que foi a mando do Vasco, venceu por 1-0. Pode colocar aí pra gente, Gustavo, ilustra do Flamengo. Flamengo que vive numa grande fase. Nas últimas 10 partidas a equipe venceu 9 e empatou apenas uma contra a equipe do Fluminense por 0-0. E o Vasco, por sua vez, chega com moral após a classificação contra a equipe do Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. Acho que o Vasco, com esses reforços que chegaram, como o atacante português Nuno, com a chegada dos demais reforços que chegaram para essa temporada, o Vasco se incorporar a eles no seu elenco, vai ser um elenco mais robusto para o Fábio Carille nesse ano de 2025, mas eu acho que a consistência do Flamengo nas últimas partidas é um fator positivo para a equipe rubro-negra, e eu vejo que o Flamengo tem totais condições e é favorita a garantir vaga à final aí do Campeonato Carioca. A provável escalação aí do Flamengo deve vir a campo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz ou Danilo, Léo Pereira e Varela, Pulgar, Gerson ou Everton ou Araújo, Arrascaeta, Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Já o Vasco da Gama deve vir a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Jair, Matheus Carvalho, Zucarello, Coutinho, Rayan, o Alex Teixeira e Verrete. A provável escalação de ambas as equipes, mais uma vez, eu acho que o Flamengo é favorito aí para garantir a final do Campeonato Carioca, e na minha concepção, a final deve ser entre Flamengo e Fluminense, pelo que as equipes vêm produzindo até o momento no Campeonato Carioca. E para encerrarmos, vamos falar um pouco da partida de domingo pelo Campeonato Paulista entre Corinthians e Santos. Vale frisar que a gente não vai falar hoje da partida entre Palmeiras e São Paulo, porque o jogo acontece na segunda-feira, então vamos fazer o pré-jogo no Conect Sport segunda-feira, mas trazendo um pouco para essa partida que acontece na Neoquímica Arena entre Corinthians e Santos. Semifinal, o Corinthians deve usar novamente o time titular para essa partida. A provável escalação do Corinthians e do Santos para essa partida: o Corinthians deve vir a campo com força máxima, tendo em campo aí o Hugo Souza, Mateuzinho, Derramalho e João Pedro Choca, Angileri, Martinho, Alex Santana, Carrídio, Breno Bidon, Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. O Santos, por sua vez, deve manter a base da equipe das últimas 4 partidas, com Gabriel Braza no gol, JP Sherman, Zé Gil, Zé Ivaldo e Escobar, João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar, Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme. É a provável escalação de ambas as equipes para essa partida. Acredito que, analisando o contexto geral, a última derrota do Santos foi propriamente para a equipe do Corinthians na Neoquímica Arena pelo Campeonato Paulista. Após essa partida, o Santos vem de 4 vitórias consecutivas, vem de vitórias aí contra o Noroeste, vem de vitória aí contra o Red Bull Bragantino. É uma equipe que eu vi uma evolução do início do Campeonato Paulista até essa fase. Acho que o técnico Pedro Caixinha, ele estava insistindo em muitos erros no seu início de trabalho, principalmente ali no sistema de defesa, mas com a entrada do Gil, acredito que Gil e Zé Ivaldo deu uma solidez na parte defensiva da equipe do Santos. No meio de campo, o João Schmidt voltou a atuar bem, sendo esse volante de contenção. Gabriel Bontempo também é uma revelação para o Santos para essa temporada de 2025. Neymar nem se fala, ele tem sido uma dinâmica ele deu uma nova dinâmica para esse sistema ofensivo do Santos. Os últimos 5 gols que o Santos marcou no Campeonato Paulista, os 5 teve participação do Neymar, com 3 gols e 2 assistências. E esse ataque, principalmente tendo o Guilherme, que é artilheiro do Campeonato Paulista, tendo também o Soteldo, que é uma válvula de escape para quebrar a defesa do time adversário, e a presença diária do Tiquinho Soares, o Santos se tornou um time muito eficiente. E nesse momento, comparado à equipe do Corinthians, entra como um futebol mais sólido e eficiente do que o Corinthians. Eu falei, por mais que o Corinthians tenha apenas 2 derrotas neste ano de 2025, esses números mascaram um pouco do que está sendo a atuação do Corinthians este ano de 2025. É uma equipe muito deficiente no sistema de defesa, o Corinthians deixa muito a desejar, ainda não deu liga à parte ofensiva do Corinthians, e como sofreu essa derrota por Barcelona de Guayaquil, a gente vai ver o reflexo psicológico que essa derrota trouxe para o Corinthians para essa partida contra o Santos. É hora de virar a chave, focar no Campeonato Paulista. O Corinthians se apega muito ao fator casa, de atuar ao lado da sua torcida, mas analisando o momento de ambas as equipes e a forma como elas vêm jogando, o Santos tem uma leve vantagem na questão de desempenho técnico e tático diante da equipe do Corinthians, mas o Corinthians também, atuando na Neoquímica Arena, é um time muito forte, então tem tudo para ser um jogo, acredito, decidido nos detalhes, e vamos ver como essa derrota para o Barcelona de Guayaquil como o Corinthians vai reagir após essa derrota. Então tem tudo para ser um grande jogo aí pela semifinal do Campeonato Paulista na Neoquímica Arena entre Corinthians e Santos.
Bom, meus amigos, e antes de encerrarmos o Connect Sport dessa sexta-feira, para vocês que nos acompanham, mais um programa muito informativo para vocês. A gente volta a trazer avisos aqui no nosso programa. Agora vamos falar sobre a vaquinha que a Júlia Del Prate está organizando. A gente sempre está anunciando aqui em nosso programa. Júlia Del Prate, que é jogadora de futebol feminino, com passagens por Santos Centro Olímpico. Ela tem uma grande oportunidade de ir para os Estados Unidos, de poder concluir os seus estudos por lá e dar seguimento à sua carreira como jogadora de futebol. E a gente aqui no Connect Sport, por essa causa nobre, estamos dando essa força, divulgando a vaquinha que a Júlia está organizando. A gente sabe que por questões de logística, de sair de um país e ir para o outro, envolve gastos, então por isso que a Júlia está fazendo essa vaquinha, ainda tem um valor restante a ser alcançado e a gente segue divulgando aqui para vocês. Se vocês têm interesse em ajudar a Júlia Del Prate, a gente vai mostrar um vídeo que ela postou nas redes sociais dela, onde ela explica um pouco mais dessa vaquinha para deixar vocês situados sobre isso. E aí galera, beleza? Eu sou a Júlia Del Prate, eu sou atleta de futebol, tenho 20 anos e eu vim pedir uma ajuda pra vocês pra realizar o meu sonho. Eu recebi uma proposta, galera, de uma faculdade lá dos Estados Unidos, NCAA D1, e eu preciso da ajuda de vocês porque eu tenho que arcar com alguns custos aqui do Brasil, como passagem, Duolingo teste, coisas relacionadas desse tipo. Preciso tirar meu visto também, então tem bastante coisa que eu preciso gastar dinheiro e essas coisas são em dólar e eu preciso transformar em real para poder pagar. Então por isso que eu criei essa vaquinha. Vocês puderem, por favor, doar na vaquinha ou doar pelo meu Pix direto também, que tá aqui embaixo. Vocês ajudariam demais a realizar esse meu sonho. Eu vou lá para os Estados Unidos em agosto, então a gente tem bastante tempo aí para conseguir esse valor e eu conto com a ajuda de vocês, fechou? Obrigadão! É opcional, meus amigos, está aí a Júlia explicando, a viagem dela será em agosto, até lá a gente vai divulgando e eu tenho certeza que ela vai alcançar o valor que ela necessita para poder ir para os Estados Unidos. Vale frisar que você pode fazer sua contribuição e entrando no @delpratejulia pelo Instagram, lá tem o link da builda da vaquinha, você pode acessar esse link e fazer sua contribuição, ou pela chave Pix da Júlia Del Prate, não importa o valor, o que importa é a intenção. E vamos juntos aí dando essa força para a Júlia. Ela autorizou e a gente segue divulgando aqui no Connect Sport para que ela alcance seu objetivo. E na semana que vem tem estreia de programa novo aqui na Connect Brasil TV. Já tivemos aí estreia nessa semana com o programa Painel da Sorte com o M. Souza na terça-feira às 8 horas da noite. E na próxima terça-feira, dia 11, vem a estreia do programa Depois dos 60 com Gustavo Lima, que a gente vai mostrar para vocês neste momento. Mais uma novidade na programação da Connect Brasil TV, dia 11, próxima terça-feira, 4 horas da tarde, estreia o programa Depois dos 60, Saúde e Bem-Estar. A apresentação Gustavo Lima, programa com nicho diferenciado. Então vamos todos acompanharem, não perca a oportunidade. Assine o sininho de notificação pelo YouTube, Facebook e Twitch da Connect Brasil TV e acompanhe 4 horas da tarde. Programa terça-feira, próxima terça-feira, dia 11, 4 horas da tarde, programa Depois dos 60, Saúde e Bem-Estar, apresentação Gustavo Lima, é um dos gotos de reforço aqui de apresentadores da Connect Brasil TV para 2025, ainda vem o Esporte é Show com o Eduardo Araújo, vem outras programações que a gente vai divulgando para vocês, então acompanha aí, esse ano a Connect Brasil TV tem bastante novidade para vocês que nos acompanham. Bom, meus amigos, estamos passando a limpo, encerrando mais o Connect Sport dessa sexta-feira, mais um programa muito informativo, encerrando a semana com um grande estilo na sua companhia e vamos aqui passando a limpo o final do nosso Connect Sport. Gustavo, pode voltar aqui para mim para a gente encerrar o nosso programa, meu filho, vamos junto aí. E agradeço imensamente a todos vocês que nos acompanharam nessa sexta-feira na Connect Brasil TV pelo YouTube, Facebook e Twitch. Não se esqueça de fique à vontade para curtir e compartilhar o nosso programa. Para vocês que interagiram conosco, muito obrigado. Peço que vocês fiquem antenados aí em nossa programação que está por vir por aí. Que vocês possam se inscrever em nosso canal no YouTube, nos seguir no YouTube e nos seguir no Facebook e na Twitch da Connect Brasil TV e acompanhar o site connectbrasiltv.com para vocês ficarem antenados ao nosso conteúdo e a Connect Brasil conectando você ao novo mundo. Agradeço imensamente a sua audiência, desejo a todos uma boa noite, fiquem todos com Deus, tenham todos um excelente final de semana e segunda-feira, se Deus permitir, estaremos de volta aqui na Connect Brasil TV a partir das 8 horas da noite. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.